Olá, estamos começando mais um estudo da série Profecias de Esperança, feito com muito carinho para você pelos seus amigos, os adventistas. Hoje com o tema Paulo e as Profecias. Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva. O apóstolo Paulo foi, sem dúvida, um dos maiores seguidores de Cristo do começo do cristianismo. Praticamente a maior parte do Novo Testamento vem diretamente da sua autoria. Ele pregou ousadamente de Cristo para judeus e não judeus. E ainda no final, entregou a sua vida como mártir por amor do Evangelho. Um dos principais trabalhos de Paulo era ser missionário, isto é, um enviado de Cristo para terras distantes. Esse mapa do Império Romano e das rotas do apóstolo nos dá uma ideia de quanto ele viajou para pregar o Evangelho. E por onde ele passava, procurava deixar estabelecida uma nova comunidade de cristãos que, posteriormente, veio a ser chamada de igreja. Mas veja, não confunda. Quando falamos em igreja hoje, pensamos numa estrutura física com belas fachadas, em alguns casos até uma cruz, e dentro de um número expressivo de membros realizando uma liturgia toda especial. Mas ainda não era assim nos dias de Paulo. O cristianismo, lembremos, estava só no começo. Os membros eram, em sua maioria, pobres ou pessoas que até antes tiveram boas condições financeiras, mas que perderam tudo quando se converteram, porque naquela época, tornar-se um seguidor de Jesus Cristo era motivo de perseguição leve ou até agressiva. Ou seja, alguém naquela época que se tornasse cristão poderia sofrer desde o sarcasmo de amigos e parentes até a rejeição social e a perseguição do Estado. Afinal de contas, eles eram considerados uma religião ilícita, isto é, não permitida pela lei. Portanto, as igrejas eram algo bem mais simples do que imaginamos. Não havia ainda um prédio próprio chamado igreja. Os membros se reuniam nas casas uns dos outros e ali realizavam seu culto a Cristo. Ali também realizavam o ritual da Santa Ceia, relembrando o sacrifício do Senhor. Por causa das privações do grupo, eles repartiam uns com os outros a pouca comida e os poucos pertences que possuíam. Tudo era muito simples, bem diferente da suntuosidade greco-romana que os cercava. Por isso, Paulo muitas vezes menciona a casa dos irmãos como o lugar de culto ou pregação. Bem diferente de muitas igrejas de hoje, que praticamente restringem a teoria e a prática cristã à liturgia no templo ou no salão religioso. A igreja bíblica do livro de Atos conduz à vida coletiva e ao apoio mútuo. A frase uns aos outros, por exemplo, é mencionada pelo menos 50 vezes no Novo Testamento, começando pelas palavras de Jesus. Amem-se uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Contudo, mesmo na época de Paulo, muitos, é claro, não suportavam o sofrimento e abandonavam a igreja seguindo outros caminhos, o que, sem dúvida, causava grande perplexidade no apóstolo. E não somente isto, também havia na igreja pessoas mal intencionadas que queriam dividir o grupo, trazendo sobre o mesmo doutrinas perigosas que nem Paulo ou qualquer dos apóstolos havia jamais ensinado. Qual foi então o caminho encontrado pelo apóstolo Paulo para fortalecer a fé dos irmãos ou protegê-los do engano quando não pudesse mais estar pessoalmente com eles? Ele escrevia cartas e as enviava às igrejas por onde havia passado. E não pense que escrever cartas era algo tão simples assim. Não se tratava de pegar um pedaço de papel de dentro da gaveta e começar a rascunhar algumas palavras. O papel era um artigo de luxo para os cidadãos que viviam nos tempos de Paulo. Uma simples folha de papiro ou um pedaço de pergaminho poderiam custar mais do que um dia inteiro de trabalho braçal ininterrupto. Se você, portanto, quisesse escrever uma carta, o primeiro passo era contratar um escriba. A vantagem desse profissional é que ele já trazia consigo tudo o que precisava para escrever, inclusive o papel. Aliás, é por isso que Paulo certa vez escreve para o seu discípulo Timóteo dizendo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros e principalmente os pergaminhos. 2 Timóteo capítulo 4, verso 13. Ora, alguns comentaristas entendem que a distinção entre livros
e pergaminho seria que os livros seriam cópias das escrituras judaicas. Já os pergaminhos seriam rolos de couro em branco que Paulo usaria para escrever as suas últimas mensagens ou até mesmo para que Lucas terminasse de escrever o livro de Atos, que estava naquele momento sendo redigido, possivelmente para servir de documento de defesa de Paulo em virtude do seu iminente julgamento em Roma. Mas isto é apenas uma possibilidade. Voltando aos modos de se produzir uma carta nos dias de Paulo, como não se podia fazer rascunhos com papel, lembre-se, este era um artigo de luxo, o primeiro texto, passivo de correções e alterações, era feito numa prancha de madeira revestida de cera. A prancha era exatamente como essa réplica que você vê aqui. A caneta que aparece em cima era uma espécie de estilete usado para escrever e raspar a cera quando não precisasse mais daquele rascunho. Esse exemplar do segundo século nos dá uma ideia de como seriam muitas cartas do tempo de Paulo, ainda em sua fase inicial de escrita. Então o processo era assim: você, em primeiro lugar, contratava o escriba, ele vinha à sua casa. No caso de Paulo, muitas vezes ele próprio redigiu as suas cartas, noutras vezes usou seus discípulos como escriba para realizarem esta função. Então, depois de contratar o escriba, você dita para ele ou para o seu secretário tudo o que você quer dizer. E ele, com sinais taquígrafos, consegue escrever ao mesmo tempo em que você fala a sua mensagem, à mesma velocidade da sua voz. Preste atenção nesta imagem. O sujeito desenhado no lado direito dessa cerâmica grega não está usando um tablet, não. Ele está como um escriba copiando na cera o conteúdo de alguma mensagem. Bem, depois que ele terminava esta etapa, então aquele escriba lê para quem encomendou a carta aquilo que foi escrito. Se você então encomendou aquele trabalho, você tem neste momento a oportunidade de alterar o conteúdo ou modificar alguma coisa, porque neste caso é apenas raspar a cera e modificar a palavra ou frase que você escreveu. Aí, então, com o texto pronto, o próximo passo é transcrevê-lo para o papeiro ou para o pergaminho. O escriba, então, leva a prancha para sua própria casa, transcreve para o papel e 3 ou 4 dias depois traz a cópia final para você e então você assina. Veja como isto nos ajuda a entender o final, por exemplo, da carta de Paulo aos Romanos. Ali está escrito assim: eu, Tércio, que escrevi esta epístola, os saúdo no Senhor. Romanos 16, verso 22. Veja, Tércio, que foi escriba de Paulo, que escreveu a carta. Agora, preste atenção no final deste texto que está na epístola aos Colossenses. A saudação é de punho próprio, Paulo. Colossenses 4, verso 18. Com isso, entendemos que o autor não era, naquele tempo, sinônimo de escritor da carta. As ideias e o ditado eram de Paulo, mas a redação poderia ser de um secretário ou de um escriba. E o jeito de anotar as ideias poderia, claro, variar de um escriba para o outro. Por isso, em algumas cartas de Paulo, nós temos um estilo redacional diferente de outras cartas. Aliás, tão diferente a ponto de alguns erroneamente pensarem que Paulo não seria o verdadeiro autor da maioria delas. Isto seria, na verdade, um equívoco. Agora que você já sabe como e por que Paulo escrevia e enviava cartas às igrejas por onde passava, você então está preparado para mergulhar no estudo especial desta semana, que baseará especialmente em 2 cartas que Paulo enviou à igreja que se reunia na cidade de Tessalônica. Mas antes, aqui vai mais um pouquinho de história contextual. Paulo e seus colaboradores foram os primeiros a levar o evangelho de Jesus para a Europa. Saindo das fronteiras da Ásia, eles partiram de Troade e desembarcaram em Neápolis. Dali então se dirigiram a Filipos para de lá alcançar Tessalônica. Essa história você pode encontrar no livro de Atos, nos capítulos 16 e 17. Uma vez em Tessalônica, cidade da Grécia, muitos judeus se converteram a Jesus pela pregação de Paulo. Aliás, não só judeus, mas também pessoas da alta sociedade, o que, é claro, provocou ciúme noutros judeus que não aceitaram a pregação que Paulo fazia de Jesus Cristo.
Em virtude disso, eles puseram-se a persegui-lo, usando até mesmo o poder público para tentar impedir a sua pregação e infernizar a vida daqueles que tinham se convertido à sua mensagem. Aliás, naquela época, era algo terrível se converter a Cristo, era ser perseguido. Isto também não acontece em nossos dias? Então Paulo, por causa dessa perseguição, teve de sair às pressas da cidade e foi para Bereia, Atenas e finalmente Corinto, de onde ele provavelmente escreveu a primeira carta para explicar aos novos cristãos de Tessalônica algumas coisas que não tinham ficado muito claro em sua compreensão da doutrina de Jesus Cristo. Mais tarde, ele escreveu ainda uma segunda carta e em ambas deu informações importantes sobre a volta de Jesus, o fim do mundo e a chegada de um certo homem da iniquidade que mais tarde seria conhecido como o Anticristo. Você certamente ouviu falar dele, não é? Pois esta é a hora de conhecer um pouquinho mais quem seria esse sujeito à luz das Escrituras. E para que você não seja enganado por doutrinas errôneas, preste bastante atenção na lição que você estudará agora. Afinal de contas, a preocupação de Paulo naquele tempo não era apenas com os irmãos de Tessalônica, mas com todos aqueles que viriam a crer no futuro, mesmo depois que ele e aquela geração houvessem morrido. Portanto, vamos agora aproveitar este momento, fazer a nossa oração costumeira e estudar esta importante temática da Bíblia Sagrada. Você faz uma oração comigo nesse momento? Amado Senhor, mais uma vez no sagrado nome de Jesus, estamos diante de Ti. Fracos, falhos e pecadores, mas sedentos da Tua graça, desejosos de encontrar a Tua salvação. Ilumina a nossa vida, Senhor. Dá-nos conhecimento da Tua vontade e que ao encontrarmos o Teu desejo para nós na Bíblia Sagrada, que possamos transformá-lo numa vida de piedade, numa vida que é o resultado de uma genuína conversão a Cristo Jesus. Reveste-nos da Tua beleza, Pai, e que a nossa vida possa Te revelar aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, que a graça de Deus esteja com você neste momento ao estudar a Bíblia Sagrada e a gente se encontra na próxima lição. Até lá. Profecias de Esperança, com pastor Rodrigo Silva.